Hoje é dia 1 de março de 2025, é o dia muito especial para a história do Brasil. Cidade do Rio de Janeiro está completando 460 anos de fundação, 460 anos de história, cultura e diversidade. A história da cidade do Rio de Janeiro é rica, diversificada e marcada por eventos que refletem a evolução política, econômica, social e cultural do Brasil. Vamos fazer um resumo dessa trajetória, desde sua fundação até os dias atuais. O Rio de Janeiro foi oficialmente fundado em 1º de março de 1565, por Estácio de Sá, um militar português. Porém, antes disso, a região já era habitada por diversos grupos indígenas, como os Tupinambás. Em 1502, quando os portugueses chegaram ao local, a Baía de Guanabara foi batizada de Rio de Janeiro, uma referência ao mês de janeiro, em que a expedição chegou. A cidade foi fundada com o objetivo de estabelecer uma base militar para combater os franceses, que haviam ocupado a região durante o período das expedições estrangeiras. Estácio de Sá estabeleceu a cidade em um ponto estratégico e, com o tempo, ela foi se desenvolvendo. Durante os séculos 17 e XVI, o Rio de Janeiro se consolidou como um importante centro comercial, especialmente por sua proximidade com o Porto do Rio de Janeiro, que se tornou um dos maiores do Brasil colonial. A cidade serviu como ponto de escoamento das riquezas extraídas das minas de ouro de Minas Gerais. Além disso, o rio passou a ser o principal porto de embarque de escravizados, que eram trazidos da África, para trabalhar nas plantações de açúcar e em diversas outras atividades. Nesse período, a cidade começou a crescer e a se urbanizar, com a construção de igrejas, fortificações e outros edifícios que marcaram sua arquitetura colonial. Durante o ciclo do ouro, o Rio de Janeiro passou a ser a cidade mais rica do Brasil. Em 1808, com a chegada da corte portuguesa ao Brasil, o Rio de Janeiro se transformou na sede do Império Português. A vinda da família real foi uma resposta ao risco de invasão das tropas de Napoleão Bonaparte, que ocupavam boa parte da Europa. A cidade, que já era um importante centro comercial, passou a se modernizar com a construção de ruas, praças, jardins e monumentos, além da criação de várias instituições culturais e educacionais. Com a independência do Brasil em 1822, o Rio de Janeiro se manteve como capital do novo império. A cidade foi palco de grandes eventos políticos e culturais, mas também enfrentou problemas como as desigualdades sociais e a escravidão, que só seria abolida em 1888. Com a proclamação da República, em 1889, o Rio de Janeiro continuou sendo a capital do Brasil. Nesse período, a cidade passou por grandes transformações urbanas. O Rio começou a se modernizar com a construção de avenidas, como a Avenida Central, atual Avenida Rio Branco, e a realização de projetos arquitetônicos grandiosos, como o Teatro Municipal e o Congresso Nacional. No entanto, a cidade também enfrentou desigualdade social e favelização, com a população pobre se concentrando nas áreas periféricas. A partir da década de 1930, o Rio de Janeiro continuou a se expandir e a se modernizar com a realização de grandes obras públicas, como a construção de novos bairros e infraestrutura. Durante o governo de Getúlio Vargas 1930-1945, o Rio teve um papel importante na política nacional. Nos anos 1950, sob o governo de Juscelino Kubitschek, o Rio de Janeiro vivenciou uma transformação cultural, sendo considerado um centro de modernidade, principalmente com o surgimento da Bossa Nova e do cinema novo. Nesse período, a cidade também sediou eventos internacionais e recebeu uma grande quantidade de imigrantes. Em 1960, com a construção de Brasília, a capital do Brasil foi transferida para o Planalto Central. No entanto, o Rio de Janeiro continuou a ser um importante centro econômico e cultural do país. Durante o regime militar 1964-1985, o Rio de Janeiro passou por um período de repressão política, mas também foi palco de grandes transformações urbanas. O Rio se modernizou ainda mais, com o crescimento da indústria e a construção de grandes obras públicas, mas ao mesmo tempo enfrentou problemas de favelização e desigualdade. Durante essa época, a cidade se caracterizou pela construção de grandes avenidas, edifícios e a expansão de suas zonas urbanas,
A arquitetura moderna foi uma marca desse período, com a construção de vários prédios e monumentos. A década de 1980 marcou o início da redemocratização do Brasil e do Rio de Janeiro. A cidade enfrentou grandes desafios, como a violência urbana, o aumento da pobreza e a proliferação das favelas. Ao mesmo tempo, houve esforços para revitalizar áreas centrais e promover a cultura, como o carnaval e a música popular. Na década de 1990, o Rio experimentou um crescimento no turismo e em eventos internacionais, como o Rock in Rio, mas a violência também se intensificou com o tráfico de drogas e confrontos com a polícia, especialmente nas favelas. Hoje, o Rio de Janeiro continua a ser uma das principais metrópoles do Brasil, com uma economia centrada no turismo, petróleo, indústria e serviços. A cidade também é famosa por sua vida cultural vibrante, com destaque para o carnaval, a música, a dança e o futebol. Nos últimos anos, o Rio enfrentou desafios econômicos e políticos, como a crise fiscal, a violência e o aumento da desigualdade. A cidade também sediou grandes eventos, como a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016. O legado desses eventos ainda é debatido, com questões sobre a utilização de recursos e o impacto nas comunidades locais. A cidade continua a ser um símbolo do Brasil, com suas belezas naturais, como o Cristo Redentor, o Pão de Açúcar e as praias de Copacabana e Ipanema, e sua importância histórica, econômica e cultural. Apesar dos desafios, o Rio de Janeiro segue sendo um ponto de referência no cenário nacional e internacional. Parabéns ao Rio de Janeiro pelos seus 460 anos. Uma cidade com uma história tão rica e cheia de momentos marcantes. Que continue a brilhar, com sua cultura vibrante e beleza natural. Que o seu vídeo celebre toda essa trajetória incrível.